Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Agro EO Negócios, aqui na Rádio Web EO, a primeira rádio do Brasil. E eu começo com uma citação do ministro da Saúde, Mandetta, abre aspas, quem está segurando a economia desse país é o agro, fecha aspas. E com essa palavra aí de reconhecimento diante de um momento difícil aí, saúdo também nosso convidado do Agro EO Negócios de hoje, Leonardo Lamacchia, ele que é presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, FEBRAC. Olá, Leonardo, muito obrigada por participar do nosso Agronegócios. Muito bom dia, Carol, uma satisfação poder falar contigo e com todo o público da Rádio EO. É isso aí. Eu acredito que não esteja sendo fácil aí para um presidente de associação nesse momento de crise. Nos conta um pouquinho dos bastidores, assim, a FEBRAC parou, né, suas atividades, assim, cursos, palestras, mas tem um trabalho muito importante sendo feito aí nos bastidores, acredito eu. Sem dúvida. Primeiro, registrar que nós vivemos um momento extremamente delicado, um momento muito difícil para todos nós brasileiros e para o mundo todo. O mundo e o Brasil sairão seguramente diferentes desse momento e desse processo todo que nós estamos vivendo. Nós, da FEBRAC, nós reunimos 65 associações de criadores de animais de raça, as principais associações nacionais de ovinos, bovinos, equinos, aves, pequenos animais, portanto, todas as entidades que representam a pecuária brasileira. Antes mesmo das autoridades tomarem medidas mais drásticas, na segunda-feira da semana passada, nós já, fazendo a leitura desse cenário, cancelamos os nossos eventos, nós temos palestras regulares que são realizadas e, portanto, nestas palestras existe a aglomeração de pessoas. Nós cancelamos esses eventos, cancelamos, enfim, todos os nossos eventos públicos, começamos a atuar em home office com as nossas equipes, a nossa sede fica no Parque Assis Brasil em Esteio, fica aberta durante os 365 dias do ano, mas nós fechamos a sede no Parque Assis Brasil, fizemos um siga-me do nosso telefone, dos nossos e-mails e estamos atendendo remotamente. E passamos a ter contato permanente com as associações de criadores e orientar todas as associações para que tomem os cuidados necessários em relação aos seus associados, porque a pecuária é uma atividade que não para. Ela exige cuidados diários, ela responde e observa um ciclo biológico. Eu não posso pedir que uma vaca e um terneiro se afastem a partir do início do período de desmame. Eu preciso da intervenção do homem, do peão, do pecuarista, do produtor rural nisso. Assim como a criação de ovinos, assim como a criação de equinos, elas exigem cuidados diários. Portanto, nós passamos a fazer orientações no sentido de que hajam todos os cuidados pelo homem do campo para que esta pandemia, para que o coronavírus não chegue nas fazendas, porque ele chegar nas fazendas, além do problema em si, de saúde pública, que pode acometer o produtor rural, o empregado rural, o peão, o capataz, além disso, ele impacta numa atividade que é essencial e que não pode parar, seja pela característica da atividade pecuária, que eu afirmei exige cuidados diários, seja porque esta atividade pecuária, ela coloca os animais, ela coloca a proteína animal na indústria, que vai processar e colocar na mesa do consumidor. Então, ela é fundamental e esses cuidados são muito importantes.
Pois é, eu estava escutando hoje pela manhã o pronunciamento do governador Eduardo Leite, dizendo que a esmagadora maioria dos casos está concentrada na capital, né? E a pecuária, por si só, ela já tem todo um protocolo de higiene, de cuidados, porque isso representa saúde, né? Tu acha que, de certa forma, pelo menos no aspecto de pandemia, de transmissão para os humanos, a pecuária, o campo está um pouquinho mais resguardado nesse momento? Eu acho que não. Eu acho que é uma falsa sensação e por isso que nós estamos reforçando que temos que ter cuidados. Por quê? Porque nós temos no Rio Grande do Sul a maioria das fazendas, a maioria das estâncias, elas não ficam longe das cidades. A grande maioria, com algumas exceções, mas a grande maioria fica, e há um fluxo migratório muito grande dos empregados, dos peões, dos capatazes e dos próprios pecuaristas, dos próprios produtores rurais para a cidade. Seja a ida numa farmácia, seja a ida num supermercado, seja a ida numa agropecuária. Então, este fluxo migratório nos preocupa muito, porque ao ir na cidade, essa pessoa que às vezes faz esse fluxo por razões de trabalho, inclusive, evidentemente, né, ela pode trazer o coronavírus para dentro da propriedade. Então, a nossa orientação tem sido diminuir ao máximo esse fluxo migratório, reduzir também o fluxo de médicos veterinários, de técnicos que às vezes vão nas propriedades, reduzir nesse momento ao máximo, só se for extremamente necessária a ida de um técnico ou de um veterinário. Para quê? Para que nós possamos fechar a porteira e ficar dentro da porteira, protegendo os nossos funcionários, as pessoas que estão trabalhando na atividade. Então, claro que os casos hoje de coronavírus registrados estão mais na capital, mas nós devemos ter seguramente muitos casos, tanto em Porto Alegre quanto no interior, de pessoas assintomáticas e que não fizeram o registro ainda. Por isso que temos que ter um cuidado redobrado. Este inimigo, como as autoridades têm dito, o coronavírus, ele é invisível. E por isso que nós não podemos contar que o campo está mais protegido do que a cidade. Todos nós estamos vulneráveis. A FEBRAC, inclusive, publicou nas suas redes sociais e mandou para as associações, Carol, uma série de medidas, né, sugerindo que as pessoas, mesmo na fazenda, mesmo na estância, lavem permanentemente as mãos, tenham esses cuidados de lavar as mãos com água e sabão, coloquem recipientes com água e sabão nos locais onde circulam os peões, os produtores rurais, evitem o fluxo migratório, enfim, tomem todas essas precauções para que o coronavírus realmente não entre nas fazendas, porque eu reitero, a atividade pecuária não permite o trabalho remoto, não permite o home office, né? Eu que tenho como a minha atividade profissional a advocacia, eu estou em casa trabalhando de casa desde a semana passada, mas o nosso Aras continua funcionando e os nossos empregados estão lá. Os cavalos exigem diariamente que seja levada a comida de manhã, ao meio-dia, no final do dia, que alguns sejam tirados das baias, outros que estão a campo sejam trocados de potreiros, então, de piquetes. Então, esta atividade é diária. Se um funcionário, se um peão, se um produtor rural que trabalha sozinho ou com a esposa fica doente, é atingido pelo coronavírus e tem sintomas um pouco mais graves, né, acima dos leves ou dos moderados, e tem que ficar de cama, não digo nem internação hospitalar, que tenha que ficar de cama, isso já vai atingir a atividade diária que essas pessoas têm. Então, temos que ter cuidados redobrados no campo. Pois é, tu frisaste ali casos registrados. Eu fico acompanhando as notícias, me pergunto assim, quantos casos não registrados teremos, né? Nunca saberemos, mas para reforçar essa coisa do invisível, né? Então, daqui a pouco alguém felizmente teve sintomas mais leves, mas é importante proteger, né? Como vocês falaram aí, ficar dentro da porteira. Exatamente, o inimigo, isso as autoridades têm dito, né, os médicos, os infectologistas, a gente vê hoje no Brasil uma grande discussão sobre esse tema todo, uma polarização, além da crise de saúde e além da crise econômica que nós já vínhamos vivendo
e infelizmente o Brasil começava a dar sinais que ia melhorar a economia, que começava a combater esta crise econômica. Nós voltamos a ela, infelizmente, por conta desta crise sanitária e de saúde, e aí ainda entra uma crise política. Então, eu quero até aproveitar a nossa entrevista, quero aproveitar a audiência de vocês e dizer: de nada adianta agora discussões apaixonadas. O que eu mais tenho visto nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, são discussões apaixonadas. São pessoas falando em milhares de mortes e pessoas falando em gripezinha. Essas duas afirmações em nada colaboram para o momento que nós estamos vivendo. Nós temos que ter serenidade, responsabilidade. Pessoas que são formadoras de opinião não podem instalar pânico e não podem, por outro lado, desqualificar o que algumas autoridades médicas estão dizendo e que o mundo está vendo que o vírus ele tem um impacto significativo. Então, não vamos radicalizar para os lados. Vamos tentar encontrar um meio termo. Vamos combater de forma responsável, porque é uma epidemia, efetivamente. Ninguém está nos contando, nós estamos assistindo as imagens do mundo. Bem, a Itália é diferente do Brasil, diferente do Rio Grande do Sul. Claro, é diferente. Nós também não podemos dizer que tudo que está acontecendo lá vai acontecer aqui. Então, o que eu estou aproveitando aqui essa oportunidade e pedindo é moderação para todos. Vamos ser moderados nas nossas manifestações. Eu vejo até médicos radicalizando. Tem médicos dizendo de forma radical uma coisa, minimizando os efeitos do vírus, e médicos radicalizando sobre mortes. Esse radicalismo em nada auxilia este momento que nós estamos vivendo. Eu acho que é um momento que nós temos que ter ponderação, união e responsabilidade para encontrar um caminho intermediário de proteger a vida e a saúde e de retomar paulatinamente a atividade econômica para que não haja uma crise muito mais séria do que nós já vamos enfrentar sob o ponto de vista econômico. Mas a moderação é o caminho. Então, bom senso, né? Exatamente. Eu até olhei ali nas comunicações da FEBRAC falando aí as 4 chaves, né, para passar esses tempos difíceis, que seria a prevenção, a informação, a pronta atitude e a solidariedade. Exatamente. E os cuidados que nós temos que ter, cada um de nós, não é só conosco. Tem muita gente que se diz corajoso em relação ao enfrentamento de doenças e de momentos difíceis. Sem dúvida nenhuma, todos nós temos que ter coragem. É um momento que nós temos que ter e mostrar coragem. Mas coragem não é sair e se expor ao vírus de uma forma equivocada. Não é uma roleta russa, né? Porque isso é uma falta de responsabilidade com os outros. Nós podemos nos infectar e estarmos eventualmente infectados e assintomáticos, porque tem pessoas que são mais fortes que as outras, e eventualmente estarmos contaminando as pessoas. Agora, claro, precisamos de coragem, não tem dúvida nenhuma. O nosso produtor rural é um homem de coragem e está demonstrando a sua coragem? Claro que está, porque continua trabalhando. Não obstante todo o receio que a população tem hoje, o produtor rural continua acordando todos os dias de madrugada, indo a campo, no sol, no tempo. Então, sem dúvida nenhuma, nós precisamos de coragem e de atitude, mas com responsabilidade. Assim como nós temos que aplaudir as equipes médicas, que são hoje os verdadeiros soldados desse exército, que estão na ponta, assim como nós temos que aplaudir os agentes de segurança que estão se expondo para nos proteger, assim como nós temos que aplaudir os caminhoneiros que estão se expondo, os garis que estão na rua, enfim, todos que estão acordando todo dia, indo trabalhar e tendo que enfrentar esse medo que todos estão tendo em relação a esta pandemia. Então, é importante termos coragem, mas com muita responsabilidade. Isso aí. Essa fala do ministro da Saúde aí, reconhecendo o valor do agro, é uma coisa que, enfim, se sabe, né? O pecuarista sabe que não para. É, de certa forma, um pequeno alento diante de tudo isso, assim, ter essa fala, né? Eu acho que é muito bom ter esse tipo de manifestação, mas eu acho que o governo federal também precisa, e os governos estaduais e municipais,
todas as esferas de governo precisam não só ter falas, precisam ter atitudes concretas em relação a este setor que vem mantendo a economia em pé, que vem garantindo a balança comercial brasileira, e eu tenho dito no caso da pecuária, eu tenho usado uma expressão, levado a economia do Brasil literalmente no lombo. Então é importante que haja, a partir de agora, não só manifestações públicas, que também são válidas e bem-vindas, mas que hajam medidas efetivas na questão de aporte de recursos, de renegociação de contratos e de incentivos para um setor fundamental e que vai sentir, como de resto, toda a economia vai sentir essa crise econômica. Nós estamos vendo, por exemplo, os Estados Unidos aprovou um pacote de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares é o PIB de um ano do Brasil. Claro, os Estados Unidos têm uma economia muito mais sólida do que a brasileira, mas nós precisamos de ações de governos municipais dentro das suas competências e nos seus níveis, e os prefeitos podem fazer ações, podem reduzir os tributos e podem, inclusive, suspender o recolhimento de tributos nesse período que estão dentro da competência municipal, do governo do estado da mesma forma e do governo federal da mesma forma. Precisamos de ações para o agro e para toda a economia, ações efetivas que minimizem os efeitos desta crise econômica que a pandemia acaba instalando também no Brasil. E, avançando até um pouco na tua pergunta, né, tentar minimizar ao máximo, é um pedido da FEBRAC a todas as autoridades, tentar minimizar ao máximo essa crise política, porque tudo que nós não precisamos é mais uma crise. Nós já temos uma crise de saúde, nós já temos uma crise econômica, nós não precisamos de mais uma crise política que, infelizmente, neste momento também está instalada no Brasil. Então, eu aproveito aqui e peço a compreensão de todos, no sentido de nós focarmos todas as energias de todas as bandeiras partidárias, de todas as ideologias, para combatermos a crise de saúde e a crise econômica que nos assola nesse momento. O mercado de proteína animal, digamos assim, né, a pecuária, ela tem uma relação muito forte aí, né, com a União Europeia, é importante, a própria China, né? Já se está sentindo algum efeito imediato disso nas exportações? Como é que está essa questão, Lamáquia? Bem, nesse momento ainda não se tem uma noção exata de efeito nas exportações. Mas eu tenho dito que nós vamos passar por um momento inicial de dificuldade, sem dúvida, né? Porque a China fechou alguns portos, a própria Europa está nessa situação toda que está vivendo, né? A Europa, sobretudo a Itália, foi até ontem o epicentro dessa pandemia, então a Europa está tomando medidas também que dificultam o trânsito de mercadorias. Então, eu penso que a pecuária brasileira terá, num primeiro momento, um pouco de dificuldade em função dessa situação toda, mas vejo logo ali na frente uma oportunidade também muito interessante para a pecuária, porque, vamos lembrar, essa crise toda que se iniciou, esta pandemia que gerou essa crise que se iniciou na China, se iniciou em função da questão alimentar. Então, não resta nenhuma dúvida de que o mundo já está cobrando da China ações efetivas e a China terá que internamente adotar medidas para a melhoria. Já vinha adotando, mas a China também sofreu a peste suína africana, o que alguns dizem que retrocedeu um pouco esse movimento chinês de melhoria de alimentação e acabou levando com que houvesse que se buscasse novamente alimentação em animais exóticos, como foi o caso do morcego que acabou gerando o coronavírus, né? Mas então a China terá, até por uma pressão mundial, que melhorar a sua questão de alimentação. E sem dúvida nenhuma a proteína animal brasileira estará diretamente inserida nesse processo, porque a pecuária brasileira é a primeira pecuária comercial do mundo. Então eu acho que teremos algum problema
neste primeiro momento. Acho que muito mais o problema por conta do trânsito de mercadorias no mundo do que por qualquer outra coisa, mas logo ali na frente acho que temos uma oportunidade interessante para a pecuária brasileira. Tudo isso, obviamente, pegou de surpresa, né? O mundo, pegou de surpresa o mundo, e eu acompanhava no início de março, ali, final de fevereiro, movimentação tanto da Farsul quanto da FEBRAC, sobre a questão da antecipação do fim da vacina da aftosa, né? E daí, inclusive, por sugestão tua, né, se chegou a um consenso de aprovar com restrições, né? Tinha uma espécie aí de sabatina para a Secretaria Estadual cumprir para que o pessoal concordasse, né, com esse fim da vacina. Isso fica prejudicado agora nesse novo contexto. Eu acredito que está tendo uma demanda incrível também, né, da Secretaria de Agricultura. Prejudica? Como é que tu vê essa questão? Muito boa a tua pergunta. De fato, até vamos recuperar, né, o que a FEBRAC vem pregando desde o início. Que eu acho que é um consenso de que todos nós somos a favor do avanço no estado sanitário do Rio Grande do Sul. O problema é quando e como, e com que nível de segurança que faremos. Então, o que a Assembleia Geral da FEBRAC aprovou agora no mês de fevereiro, a questão de 40 dias atrás, nós aprovamos que nós apoiávamos o envio do pedido de retirada da vacina para o Ministério da Agricultura. Acho que foi muito feliz o secretário da Agricultura, o deputado federal Kovács Filho, quando propõe a antecipação da vacina. Com isso, nós estamos imunizando todo o rebanho, e aí nós teremos até final de agosto para que o estado do Rio Grande do Sul atenda às 18 recomendações do Ministério. Atendidas as 18 recomendações do Ministério, nós teremos condições técnicas de retirada da vacina. Bem, aí nós poderemos novamente nos reunirmos, a FEBRAC, a Farsul na mesma linha. Eu tenho mantido contato permanente com o presidente Gedeão, porque nós estamos trabalhando em conjunto nesse tema. Então, vamos nos reunir novamente em Assembleia Geral para deliberar se a nosso juízo realmente foram cumpridos os 18 itens, e aí se nós vamos, então, tomar uma decisão definitiva de retirada da vacina. Claro que tudo isso que aconteceu nas últimas 2 semanas gerou para o governo do estado do Rio Grande do Sul e para a própria secretaria uma série de demandas extraordinárias. O Rio Grande também, do dia que nós aprovamos a retirada da vacina para cá, teve uma seca que se agudizou fortemente, né? Nós estamos vivendo um momento muito delicado para a agricultura do Rio Grande do Sul, e para a agricultura no sentido lato mesmo, tanto para a lavoura quanto para a pecuária. Os rios estão baixos, as pastagens estão secando, nós estamos tendo aí no mínimo 2 semanas de sol. Tivemos um pouco de chuva na quarta-feira da semana passada, mas de lá para cá nós não temos mais chuva, temos sol todos os dias. A previsão não é boa, né? Nesse aspecto. A previsão não é boa, né? Então, sem dúvida nenhuma, mas eu mantive contato nos últimos dias com o secretário Kovács Filho, e a ideia da secretaria e o ritmo do trabalho previsto para cumprimento das 18 recomendações do mapa continua andando. Os recursos necessários para isso estão separados pelo governo do estado, isso o secretário me afirmou. Claro, nós não temos como saber daqui a 1 semana, 2, 3, dependendo de como se comportar a questão do coronavírus e toda essa crise que nós estamos vivendo, se esse cenário continuará o mesmo. Então nós temos que, eu acho que, continuar o cronograma, continuar a campanha de vacinação. Os nossos produtores rurais têm que ter todos os cuidados quando forem a uma agropecuária adquirir a vacina. Não precisam comprovar neste momento, não precisam ir na inspetoria veterinária. Eu quero aproveitar que não vão as inspetorias veterinárias nesse momento comprovar a vacinação. Esperem um pouco. Podem mandar por e-mail, podem tirar foto e mandar pelo WhatsApp. A secretaria já também sinalizou nesse sentido. Aqueles que não tiverem e-mail, tiverem dificuldade de fazer pelo WhatsApp, aguardem um pouco, porque nós estamos já negociando a prorrogação desse prazo também de comprovação da vacina. Façam a vacinação agora, vamos imunizar o rebanho,
e aí vamos acompanhar e tentar seguir o cronograma, porque eu acho que se nós pudermos chegar em agosto com as condições cumpridas para fazer a deliberação derradeira sobre a aftosa, vai ser também um momento importante para o Rio Grande do Sul. E vejam bem, né? Hoje a China é o principal mercado da proteína animal brasileira, né? Tudo isso que está acontecendo também acende um alerta e uma luz vermelha para nós. Nós não podemos também ficar totalmente dependentes do mercado da China, né? E a retirada da vacinação, ela, com certeza, não necessariamente nos agregará valor financeiro na carne, num primeiro momento, e sobretudo neste momento, porque eu acho que nós já chegamos no limite de valor agregado, né? Na proteína animal e sobretudo na bovina. Mas eu acho que o ponto importante de nós, se conseguirmos avançar com segurança na retirada da vacina, é que nós teremos outros mercados importantes e não ficaremos tão dependentes do mercado chinês. Mas nós só vamos avançar e a posição da FEBRAC só vai ser externada publicamente a partir de uma nova assembleia. Eu tenho dito e reafirmo, a posição da FEBRAC sobre a retirada da vacina da aftosa não será da sua diretoria, muito menos do seu presidente. Esse é um tema muito sensível e muito importante. Também tenho usado essa frase. É a decisão mais importante da pecuária do Rio Grande do Sul nos últimos 30 anos. Então, a posição da FEBRAC será da sua Assembleia Geral, depois de analisarmos o atendimento ou não às 18 recomendações do Ministério e depois de uma ampla discussão no âmbito da entidade. Até porque nessa Assembleia que foi decidida a aprovação da antecipação e o pedido ao Ministério de Agricultura, o setor ali de suínos e de aves também sinalizou que, estando, né, o gado livre da aftosa, eles têm um mercado incrível pela frente, né? Então, eles também nessa torcida. Na verdade, eles são até muito mais beneficiados do que a pecuária bovina, né? Eles têm um efeito direto, imediato, a partir da retirada da vacina, e isso não sou eu que estou dizendo, isso dito por eles, pelas associações, pelo sindicato das aves e dos suínos. Então, eles vão ter uma agregação de valor e um acesso ao mercado imediato, coisa que a pecuária bovina, a pecuária de corte, não terá imediatamente. Por isso que eu acho que nós podemos até pensar, e já estamos propondo isso, que é uma rediscussão também do Fundesa e dos critérios de aporte de recursos no Fundesa. Me parece que se as aves e os suínos terão um benefício imediato e direto, nós podemos pensar numa colaboração um pouco maior destas cadeias em relação ao Fundesa. Mas também isso poderá gerar polêmica, eu acho que nós temos que fazer uma discussão, ouvindo técnicos, ouvindo setores, mas eu estou propondo que essa discussão seja feita. Nós precisamos repensar também o Fundesa, porque a retirada da vacina implicará numa melhor condição ainda, embora o Fundesa seja muito bem administrado, o meu reconhecimento aos técnicos e ao Rogério Kerber, que conduz com maestria o Fundesa, mas nós precisamos reforçar ainda mais o Fundesa, no sentido de ter mais recursos e também pensar em termos um banco genético. Nós precisamos adotar medidas importantes, porque torcemos, rezamos e faremos de tudo para que não haja, caso a vacina seja retirada, um foco no futuro. Mas se houver, nós temos que ter medidas mitigadoras caso exista um foco. E eu acho que um banco genético e o reforço do Fundesa é fundamental nesse processo. A princípio, essa assembleia, né, estava se pensando em agosto e casualmente coincide com o Expo Inter. Tem algum temor aí nos bastidores de algum possível transferência da Expo Inter, ou esse assunto, diante de todos os outros, nem entrou em pauta? Eu acho que exatamente isso. Eu até vi algumas manifestações e eu lamento de alguns líderes. Eu lamento porque neste momento eu acho prematuro e precoce qualquer discussão nesse sentido, né? Nós temos uma crise instalada, uma crise de saúde, uma crise econômica. Eu acho que o nosso foco
e a nossa união tem que ser, neste momento, para debelarmos essa crise. Orientarmos o nosso produtor, acompanharmos passo a passo o que está acontecendo, acompanharmos dia a dia. Nós não sabemos nem se nós vamos conseguir fazer a atividade econômica ser retomada na semana que vem, como é que nós vamos pensar em feiras, e vou falar especificamente de duas, nas quais a FEBRAC é protagonista e é promotora. Na FenaSul, essa realmente está mais perto, mas eu também acho precoce falar em mudança de data. A FenaSul estaria prevista do dia 13 ao dia 17 de maio, então nós temos aí 45 dias, mais ou menos 50 dias da FenaSul. Imagino que o ideal seria nós podermos fazer a FenaSul um pouco mais na frente, né? Mas também acho precoce a gente hoje afirmar que tem que mudar a data da FenaSul. Nós temos que acompanhar esses próximos dias, no mínimo esses próximos 10 dias, para verificarmos de que forma vai se comportar o Brasil em relação ao coronavírus. Bom, e a Expo Inter nós temos quase 5 meses ainda para a realização dela, então eu acho muito prematuro a gente falar em qualquer medida. E uma outra coisa importante, né? A Expo Inter, no que tange aos animais, os animais já estão sendo preparados dentro das propriedades para virem à Expo Inter, né? E se eventualmente tivermos que mudar a data da Expo Inter, os animais já vão estar sendo preparados dentro das cabanhas e das propriedades. A Expo Inter é muito mais uma questão de organização nossa, das entidades, do governo, da estrutura da feira propriamente dita, do que os animais que estão respeitando o seu ciclo dentro das propriedades, e ano a ano, quem vive a Expo Inter e que imagina trazer um touro, que imagina trazer um cavalo, que imagina trazer um ovino, já está preparando seu animal. Então, eu acho prematuro. Vamos esperar mais 10 dias, 15 dias, aí vamos começar a falar primeiro em FenaSul, que está mais próximo no nosso horizonte, e aí depois de nós deliberarmos, enfim, discutirmos e deliberarmos FenaSul, a partir do cenário que vai estar desenhado nos próximos 15, 30 dias, aí vamos pensar no que a gente faz em relação à Expo Inter. Tu falaste aí que só assim um reconhecimento, né, não basta, só palavras não bastam, é preciso atitudes concretas, propostas. O que nesse momento a FEBRAC está articulando em termos de propostas concretas para, enfim, ajudar o produtor nesse momento e nos momentos que virão, assim? Nós precisamos, Primeiro, nós trabalhamos em algumas questões nesses últimos dias de ordem burocrática mesmo. Nós tínhamos dificuldade de alguns produtores de registrar alguns contratos, os contratos de vendas para o governo federal, os AGF, precisavam de reconhecimento de firma, por exemplo, e os cartórios estavam fechados. Então, tinha uma série de questões burocráticas que, nesse primeiro momento, foram tratadas. Alguns decretos municipais estavam fechando de forma indistinta o comércio e atingiram até o fechamento de agropecuárias e lojas e empresas de venda de peças de máquinas. E no momento onde a colheita está sendo realizada e a pecuária não pode parar, é preciso que o produtor rural possa ir numa agropecuária, se tem um animal que precisa de uma vacina, de um remédio, se precisa de uma peça para um trator. Então, trabalhamos num primeiro momento agora nesses temas mais assim burocráticos mesmo e operacionais para manter a atividade em pleno funcionamento. Alguns decretos de municípios proibiram até o trânsito, a circulação de caminhões nas vias, né? E isso impediu a própria lavoura, que está em pleno processo de colheita, como até o trânsito de animais, de carga. Então, esse foi o primeiro foco. Agora nós estamos nos debruçando em medidas realmente para ver prorrogação de contratos, questão de taxa de juros, que já era uma pauta do setor, aportes de mais recursos para que sejam disponibilizados para o produtor. Então, também precisamos enxergar um pouco o cenário dos próximos dias para ver efetivamente o tamanho de eventuais prejuízos. E no caso especificamente do Rio Grande do Sul, aí nós precisamos de um olhar especial do Ministério da Agricultura e do governo federal, em função de que, além da crise, nós temos uma seca sem precedentes
nos últimos anos que nós estamos vivendo atualmente. Então, precisamos de um olhar muito direto das autoridades para o setor aqui no Estado. O que tem sido aí a maior preocupação expressa aí pelos produtores, pelos associados da FEBRAC? Bem, nesse momento, como afirmei, nós recebemos muitas demandas de preocupação em relação a esses decretos que estavam ocorrendo, da impossibilidade de acessar insumos, da impossibilidade do trânsito de animais. Eu acho que agora isso tudo está solucionado. Também muita preocupação com essa situação toda que está acontecendo, então eu acho que por isso que eu chamei no início da nossa conversa e reitero, o momento é de moderação. Nós temos que ter atitude, coragem, mas nós temos que ter tranquilidade. Passar para o nosso público que, tomando as medidas, é possível continuar com as atividades, no nosso caso especificamente da pecuária, que é uma atividade essencial, né? E tomar todos os cuidados necessários, principalmente nessa semana que passou e nessa próxima, para tentarmos evitar uma sobrecarga do sistema de saúde, que é o que as autoridades têm dito, e aí, paulatinamente, retomando a atividade econômica. Então, as demandas foram muito nesse sentido, e aí muita apreensão de todos em função dessa grande quantidade de informações, e muitas informações, como eu disse, desencontradas, radicalizando para um lado e para o outro. Isso gera muita apreensão e tensão em todos. Existe uma preocupação em torno da questão trabalhista, assim, por exemplo, alguém que está envolvido numa propriedade rural, um funcionário contraiu o coronavírus e seu empregador responsabilizado por, sei lá, alegação, olha, não ofereceu condições de higienização. Como é que tu vê essa questão? A tua pergunta é muito pertinente, por isso que nós orientamos que as propriedades rurais, assim como todas as empresas, tomem as medidas necessárias, né? A própria medida provisória que foi editada pelo governo federal, a medida provisória 927, ela afirma que, a não ser que haja o nexo de causalidade, isso não é considerado uma doença decorrente do trabalho, então não seria o caso de emitir a comunicação de acidente de trabalho, a CAT, e o INSS não entraria a partir do 15º dia, portanto, a não ser que haja um nexo de causalidade. Agora, o nexo de causalidade, nesse caso, agora a gente até falando já um pouco da minha atividade profissional. A gente vai entrar bem nos jargões, como é que é, de lei, né? Jurídicos, me faltou a palavra. Os jargões jurídicos, vamos traduzir um pouquinho, até para não assustar, a gente está querendo fazer justo o contrário, passando informação aí para tranquilizar os produtores nesse momento aí que é preciso muito bom senso, né, para enfrentar a crise. O nexo de causalidade é exatamente isso, é a comprovação de que o vírus foi transmitido ou pego de alguma forma dentro do ambiente de trabalho. É difícil que aconteça esse nexo de causalidade, a não ser que seja uma coisa muito visível, que tu tenha um empregado infectado, né? Que as pessoas, que hajam pessoas que saibam, que tenham visto essa situação e que continue se trabalhando normalmente sem nenhum cuidado, e aí outra pessoa se infecta a partir desse empregado. Aí haveria o nexo de causalidade. Então, nós reiteramos as medidas que a FEBRAC está sugerindo para que todo produtor rural tome essas medidas, oriente os seus empregados dos cuidados que tem que ter, porque aí não haverá responsabilização da empresa ou do produtor rural, especificamente, sobre esse tema. Então, uma a menos para o produtor se preocupar, né? Pelo menos isso é uma boa notícia. Mas tem que tomar os cuidados. Eu vi também, entre as orientações aí, os comunicados da FEBRAC, a sugestão de proporcionar aí alguma condição de entretenimento para o pessoal que tem que viver na fazenda, né? Tem alguns que moram na cidade e apenas trabalham na fazenda, a gente está tentando evitar ao máximo o movimento, então, assim,
Fala um pouquinho desse aspecto também, né? Para a gente não ficar só falando de coisas ruins. Então, dessa orientação aí da FEBRAC. Essa é uma orientação que partiu a partir até de sugestões de especialistas, né, de que possam ser realizadas atividades de lazer, porque se realmente as pessoas ficarem mais tempo fechadas na fazenda, não saírem, tudo isso é importante. Até os mecanismos hoje que nós temos facilitam muito isso, né? O celular, hoje nós temos, embora a internet ainda não esteja com grande qualidade em todos os lugares, ela atinge muitas das propriedades rurais. Então, se os proprietários estão com os empregados mais tempo fechados na fazenda para evitar o fluxo migratório, que possam possibilitar um contato com a sua família que de repente está na cidade via Skype, via WhatsApp, que possibilite, mostre para o empregado que muitas vezes não sabe como lidar nessas ferramentas, né? Eu tenho o nosso exemplo lá, nós temos um empregado que mora na fazenda, é extremamente, como é que eu posso dizer, é um homem do campo mesmo, não é um homem da cidade, é um homem tradicional, mas ele já sabe mexer no WhatsApp, ele mexe no WhatsApp. Agora, claro, daqui a pouco ele não sabe acessar o vídeo do WhatsApp, então possibilitar essas ferramentas para que as pessoas tenham contato com seus familiares, tentem não ir à cidade, fiquem mais na fazenda. Isso tudo é importante, faz parte desse contexto e que nós também orientamos para manter o ambiente bom, diminuir a tensão, diminuir a apreensão de todos e também manter produtividade, que as pessoas possam trabalhar com uma relativa tranquilidade, motivadas. Isso tudo é importante, né? A gente fez inclusive foi pauta de um programa inteiro aqui na Rádio EO, um aplicativo que a FEBRAC lançou, né? Um upgrade, digamos assim, para o meio rural, que é o Bion. O Bion também pode ajudar nesse momento de pandemia, comunicando, de repente, casos, sendo aí uma... Como é que se pode aí? Vamos de novo lembrar o que é o Bion e fazer um apelo aí para o pessoal usar essa ferramenta aí potencializada pela FEBRAC. A segurança no campo tem sido uma das bandeiras da FEBRAC, diversas foram as nossas ações desde o ano passado, e no início deste ano, como tu lembraste bem, nós desenvolvemos uma parceria com a empresa Esquadra, do Gustavo Calef, que é a empresa que é a detentora do Bion, do aplicativo. Esse aplicativo Bion já era utilizado no âmbito urbano, nas cidades, e nós fizemos um investimento, recursos financeiros da FEBRAC, a partir deste investimento nós conseguimos fazer uma adequação e vitaminamos o uso do Bion, então fizemos um upgrade, como tu dissesse, para que ele então funcionasse no âmbito rural. E agora, recentemente, até vi postagens e vídeos do próprio Gustavo Calef dizendo que o Bion foi adaptado com essa questão de alertas, né, de avisos no que tange à pandemia. Então, é importante que as pessoas possam também usar o Bion para registros de casos, enfim. O Bion, na verdade, ele serve, ele substitui avisos, no caso especificamente da segurança no campo. As pessoas já usavam grupos de WhatsApp para fazer informações de um veículo suspeito, de pessoa suspeita, de barulho de tiros, por exemplo, mas os grupos de WhatsApp acabaram se desvirtuando. Aí alguém postava um vídeo político, já dava uma discussão, alguém colocava alguma coisa de futebol, e muitas vezes as pessoas acabavam não olhando o grupo, porque tinham outras coisas no grupo que não um alerta de segurança. Então o Bion ele vem como uma ferramenta exclusiva para esses tipos de alerta, e aí quando o Bion tocar é porque efetivamente tem um alerta, seja de uma tempestade, seja de um tema de segurança, seja agora no âmbito dessa crise da pandemia que vivemos. Então eu aproveito, te agradeço e sugiro que todos baixem o Bion. O Bion é uma excelente ferramenta. A FEBRAC e a Esquadra estão disponibilizando de forma gratuita, absolutamente gratuita. Quanto mais produtores rurais tiverem o Bion baixado no seu celular e o utilizarem, mais nós vamos criar uma massa
as autoridades públicas, as autoridades de segurança também estão olhando e utilizando o BION, e eu tenho certeza que nós vamos ter no BION uma ferramenta efetiva e uma ação efetiva da FEBRAC, como várias outras ações nós tivemos de forma efetiva. Eu sempre tenho dito também que eu quero não só ter o discurso, que é importante, nós bradarmos, nós nos manifestarmos, nós emitirmos notas públicas, é importante porque são manifestações políticas que as federações e que as entidades também têm esse papel. Mas, além da manifestação política e pública, nós temos que ter ações efetivas. Desde o primeiro dia, quando eu assumi a FEBRAC, eu afirmei que nós teríamos ações efetivas. No dia da nossa primeira posse, Carol, lá no dia 15 de maio de 2018, nós ingressamos com uma ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, no Supremo Tribunal Federal. E ganhamos a liminar no dia da nossa posse. Eu me lembro até que no meu discurso de posse, lá no Parque Assis Brasil, na nossa sede, eu comuniquei a todos da liminar que tinha sido deferida pelo ministro Edson Fachin. E aquela... Oi? Foi o primeiro presente aí para os associados. Primeiro presente, era a discussão sobre a questão do gado em pé, que tinha havido uma lei no município de Santos que impedia o trânsito de carga viva para inviabilizar a exportação de gado em pé. Então é importante que nós tenhamos medidas efetivas, e na segurança nós tivemos várias, né? Nós conseguimos criar a coordenadoria das DECRABs a partir de um pleito que a FEBRAC fez juntamente com a Farsul e com a FETAG para o governo do Estado, e o secretário Ranolfo e a delegada Nadine e a Brigada Militar, na pessoa do comandante, na época o coronel Iqueda, agora o coronel Mor, todos de portas abertas para os nossos pleitos, esses verdadeiros heróis, o pessoal da Delegacia de Combate aos Crimes Agropecuários, a DECRAB, o delegado André Mendes, enfim, equipes assim, homens e mulheres apaixonados pelo que fazem e fazem com muito profissionalismo e com muita dedicação o trabalho desses homens da Brigada Militar, da Polícia Civil, Tenente Coronel Zinga, lá de Uruguaiana, que também é um homem da Brigada Militar que tem um trabalho brilhante aí no tema do abigeato. Enfim, todos esses atores da segurança pública, juntamente com a FETAG, com a Farsul e com a FEBRAC, nós estamos atuando firmemente, e o BION é uma grande ferramenta para o combate aos crimes rurais. Sem esquecer do Parlamento Gaúcho também, né? O deputado Sérgio Turra foi um precursor desse tema todo, criou a Frente Parlamentar de Combate aos Crimes Agropecuários na Assembleia Legislativa. Então, um esforço conjunto do Poder Executivo, do Parlamento e das entidades. Então, fica aí a chamada para os web ouvintes baixarem o BION, lembrando que é um aplicativo gratuito, apolítico, puramente informação, para que a gente possa se unir nesse momento de crise aí para o enfrentamento. Nesse momento em que tudo dentro do possível, né, home office, a distância, para a gente contribuir aí para o país, como é que fica a participação? Eu sei que a FEBRAC, até através do seu secretário executivo, nosso querido amigo Fernando Azambuja, tem a participação em vários conselhos e órgãos deliberativos em Brasília. Como é que está essa participação? Está online? Sim, muito boa a tua pergunta. Nós também, essa também foi uma conquista efetiva e real da FEBRAC. Nós hoje temos cadeiras nas câmaras setoriais de bovinos, ovinos no Ministério da Agricultura, e o nosso diretor executivo, Fernando Zambuja, tem nos representado muito bem nestas reuniões que ocorrem em Brasília. E eu fui eleito presidente da Câmara Setorial da Equinocultura, aqui do estado do Rio Grande do Sul, e, portanto, também recebemos uma cadeira na Câmara Setorial de Equinos do Ministério da Agricultura lá no MAPA, em Brasília. Então, isso reforça a legitimidade, a representatividade da FEBRAC, a força das associações, e nós estamos nessas câmaras setoriais tratando de temas muito importantes para o Brasil inteiro, para estas cadeias produtivas,
e tem sido muito proveitoso para a FEBRAC, para as associações, esse trabalho. Foi uma conquista da nossa gestão. Eu quero também aproveitar aqui, falar em gestão, fazer um reconhecimento a um trabalho. A FEBRAC vai completar, e esperamos poder fazer esse ano, uma grande festa, que estava prevista para a FenaSul. Agora nós temos que avaliar a questão das datas, mas fazer uma grande festa, porque a FEBRAC completa a sua maioridade este ano. A FEBRAC faz 18 anos. E a FEBRAC faz 18 anos a partir de um trabalho que começou com o nosso ex-vice-governador, José Paulo Dornelles Cairoli, foi o primeiro presidente, depois o José Roberto Pires Weber, a Elizabeth Cirne Lima, o Eduardo Finco, e aí, então, depois do grande trabalho desses grandes presidentes e líderes da agropecuária gaúcha e brasileira, eu tive a felicidade de assumir com uma grande diretoria também, o João Wolff, que tem sido incansável, um parceiro importantíssimo, um pecuarista competente, dedicado, tem ajudado muito, o Valdir Ferreira Rodrigues, que está desde o início da fundação da FEBRAC, também importantíssimo o trabalho do Valdir Ferreira Rodrigues, a própria Beth Cirne Lima, o Eduardo Finco, que continua na diretoria ajudando, o Fernando Azambuja, o Marcelo Calef, também desde o início, o Joaquim Vilegas, a Laura Schroeder, o Folador, o Valdecir Folador, enfim, tantos e tantos, o Marcos Tang, enfim, eu daqui a pouco posso esquecer alguém, mas eu tenho que agradecer, porque eu sempre digo, né, as obras duradouras, as obras que têm sucesso na vida, elas são coletivas. As obras individuais até podem ter sucesso, mas têm por pouco tempo. Então, nós temos que fazer o reconhecimento a quem já trabalhou muito e a quem continua ajudando muito, e essa obra é coletiva, e todas essas vitórias, todo esse sucesso que nós temos tido nessa primeira gestão, e estamos conseguindo ter já no início dessa segunda gestão, se deve a esse trabalho dedicado e competente de toda a diretoria, dos ex-presidentes e dos presidentes das associações. Com essa tua deixa e com essa tua fala aí, que confesso, me emociona, eu que acompanhei a história recente da FEBRAC, a partir ali do Eduardo Finco, e foi muito importante, na época era envolvida com o cavalo puro sangue inglês, e o apoio da FEBRAC foi indiscutível para a gente conseguir fazer história, né, e participar pela primeira vez na Expo Inter, mas fora isso, assim, me chamou a atenção aí tu dando um apoio, dando um reconhecimento para a coletividade. Então, acho que o momento é de pensarmos mais do que nunca no coletivo e cada um fazer a sua parte. Queria te agradecer muito por disponibilizar aí o teu tempo para compartilhar essas informações. Com certeza foram de grande valia e também de ânimo, né? Esse teu chamado, Leonardo Lamáquia, sem palavras para agradecer aí tua participação aqui no AgroEU Negócios. Eu que te agradeço, Carol, agradeço o espaço, agradeço a oportunidade de nós termos tido essa conversa muito proveitosa, e quero também te fazer um agradecimento público aqui e um convite, tá? Tu estivesse comigo nos ajudando no desfile dos campeões num ano que eu acho que nós tínhamos 5 ou 6 pessoas naquela pista, debaixo de uma das maiores chuvas que o Parque Assis Brasil já viu. Eu montado a cavalo, levando a bandeira da FEBRAC, e tu nos ajudando de uma forma incansável, debaixo daquela chuva e daquele frio, naquele desfile dos campeões. Eu quero te dizer que uma das nossas pautas e dos nossos projetos é fazer um dos maiores desfiles dos campeões da história, ou nesta Expo Inter desse ano ou do ano que vem. E tu vai ser convidada de honra, tu estará sentada na tribuna de honra, porque tu merece muito em função de todo o trabalho, de todo o apoio que tu tem dado para o setor, seja pelos canais que tu tem aí, da rádio e outros, seja pelo esforço e pela dedicação que tu sempre tivesse em relação às associações, e esse gesto belíssimo que tu tivesse naquele dia, naquela sexta-feira do desfile dos campeões, chuvosa, fria, e que tu não te furtasse de forma absolutamente gratuita, e mostrando todo o teu amor pela Expo Inter e pelas associações nos auxiliar. Então, muito obrigado, e serás a convidada de honra, estará sentada conosco na tribuna de honra do Parque Assis Brasil. Um grande abraço, um abraço para os ouvintes. Vamos ter responsabilidade
coragem e vamos vencer esse momento dificílimo que estamos passando. Isso aí, muito obrigada, com certeza podem contar comigo, podem contar com a FEBRAC e vamos juntos aí vencer este momento difícil, porque é nas curvas, nas quedas da vida que o rio ganha forças e vira uma cachoeira. Então, vamos nos unir, vamos ser propositivos e enfrentar com coragem e bom senso este momento. Muito obrigada, Lamáquia. Fica por aqui mais um Agro EO Negócios aqui na Rádio EO, a primeira rádio web do Brasil. E sexta-feira que vem tem mais. EO.